Iniciando mais uma aula nossa de análise combinatória. Hoje nós iremos falar sobre combinações. Pegue o material de vocês e bom estudo a todos. Então vamos iniciar essa questão das combinações simples através de um exemplo, ok? Então vamos lá. Quantas duplas diferentes podemos formar utilizando os alunos Pedro, Marina e Léo, de uma certa turma do segundo ano do ensino médio, ok? Então, como essas três pessoas, podemos formar 6 duplas. Observe, pode ser Pedro e Marina, pode ser Pedro e Léo, Marina e Pedro, Marina e Léo, Léo e Pedro e Léo e Marina. Tá? Aqui nós estamos formando duplas. A ordem para nós aí é indiferente. Se eu tenho Pedro e Marina e Pedro, isso para mim significa que é a mesma dupla, da mesma forma que eu estiver colocando em relação ao Pedro, Léo e Marina. Então temos Marina e Pedro e Marina, a mesma dupla, da mesma forma que Pedro e Léo e Pedro, Marina e Léo e Marina formam a mesma dupla. Então, como a ordem não é importante, não temos 6 duplas, mas sim 3, ok? Porque iremos eliminar as que são iguais. Uma que repete, a gente vai acabar eliminando, tá certo? Então, quando a gente faz inicialmente, a gente monta todas as duplas. Como existe a questão de repetição, a gente tem que verificar isso. Então, o que nós verificamos nesse caso que está aqui? Nós verificamos que tem duplas que se repetem, né? O Pedro, Marina e Pedro. Então, eu vou eliminar outra. Então, a gente vai ficar com 3. O que nós fizemos, né? Que conta que acabou surgindo aí, né? Vamos imaginar. Na realidade, acabamos dividindo por 2, né? E aí chegamos nessa solução. Então, quando deparamos com situação em que a ordem não é importante, estamos diante de uma combinação. Neste exemplo, a combinação de 3 elementos em grupos de 2. Entenderam? Então vamos lá. Quando a ordem não é importante, nós estamos diante de uma combinação. Então vamos ver de como a gente trata a combinação. Através de uma relação. Temos uma combinação quando os agrupamentos conseguidos permanecem iguais ao inverter a posição de seus elementos. Então, como eu falei, a ordem de seus elementos não importam. A partir daí, a gente vai ter uma relação que forma. E eu vou estar representando essa relação por C. Eu vou ter um número N, que é o total de elementos que eu possuo no total, e vou formar grupos, que esse grupo eu vou chamar de P. E assim estabelece essa relação que está aí. Então, a combinação de NP é igual a N fatorial, N menos P fatorial, vezes P fatorial. Ok? Imagine agora que desejamos, a partir de um grupo de 4 pessoas, escolher 3 para formarmos uma comissão. Então, estou retomando o exemplo usando essa situação que está aí. Então, eu tenho 4 pessoas e quero formar grupos de 3. A ordem, novamente, não importa. Falei em comissões, a ordem é diferente. Nós estamos diante aí de um caso de combinação, onde eu tenho o meu N valendo 4 e o P valendo 3. E aplicando isso dentro daquilo que a gente está vendo, o N é 4 e o P é 3, substituindo N no lugar do N, o P no lugar do P, e na fórmula toda a gente encontra essa situação que está aqui. Vocês podem ficar espantados por conta da fórmula, realmente torna-se essa fórmula uma situação meio desagradável, mas dá para a gente tirar isso de letra assim. Então, eu vou resolver
essa diferença que está aqui. Na hora que eu resolvo essa diferença, aqui vai ficar 1 fatorial vezes 3 fatorial. E o que eu fiz aqui? Eu vou desenvolver o 4, que é o numerador, até o 3. Por quê? Porque o 3 fatorial no denominador é o maior número que eu tenho aqui com fatorial. E 1 fatorial é 1, então isso para mim não importa. E aqui basta fazer a minha simplificação e a gente chegar no nosso resultado, tá? Simplificando aqui, a gente vai chegar no nosso resultado aqui, que é possível formar 4 comissões. Tudo bem? Vamos checar mais algumas coisinhas aqui. Vamos fazer alguns exercícios aqui para tentar fixar melhor essa situação aí e até o uso da fórmula. Mas tem que ficar bastante atento, ok? Então vamos lá. Dentre 9 livros distintos que estão em oferta em uma livraria, Fátima deseja escolher 5 para comprar. De quantos modos diferentes, Fátima pode escolher 5 livros? Veja bem, aqui também nós estamos diante de uma combinação, porque não importa a ordem dos livros que a Fátima vai comprar. Se é de ficção, se é de romance, se é de um livro técnico, não importa. Ela vai ter em suas mãos 5 livros, independente de de que tipo de livro ela está comprando. Então, nós estamos diante novamente de uma combinação. Então, vamos aplicar a fórmula. O nosso N é 9, que é a quantidade de livros que se tem. Vou formar grupos de 5, ok? Até aí vocês vão ter que começar a pensar. Tá certo? Substituindo na fórmula o N e o 5, obtemos essa relação que está aqui. Faço essa subtração. Vamos lá. Fazendo essa subtração, eu vou encontrar 9 fatorial sobre 4 fatorial vezes 5 fatorial. Certo? Bem, aqui vem aquela condição de simplificar. Quiser, pode desenvolver todo o 9, desenvolver o 4, desenvolver o 5, depois multiplica e simplifica no final. Tá bom? Ou se não, eu vou desenvolver o 9 até o maior que está lá embaixo, que é quem? O 5. E desenvolvo também o 4 fatorial que está no denominador. Tá vendo? Olha aqui. Para que eu fiz isso? Para começar a simplificar esses dois números aqui. E nessa simplificação a gente já reduz bastante nossos números. Tá? E sobra para a gente aqui fazer essa outra simplificação que está aqui. Tá? Olha aqui, 4 vezes 4, dá para cortar com 8. Ou 9 dividido por 3, dá 3. Ou eu poderia usar 6 dividido por 3, que dá 2. Tá? Eu vou usar o 9 aqui. Então, eu vou simplificar aqui o 8 por 4 vezes 2 e também o 9 por 3. E na hora que eu dividir o 9 por 3, vai me sobrar um 3zinho lá em cima, lá, que vai fazer parte da minha continha que está ali. Feito isso, multiplica-se, eu vou encontrar aqui 120 formas diferentes que a Fátima tem para escolher 5 livros. Tudo bem? Deu para situar um pouquinho melhor? Não? Vamos lá, vamos tentar, né? Agora, a gente vai sempre dando um exemplo um pouquinho diferente do outro para vocês se situarem melhor diante daquilo que a gente está fazendo aqui. Ok? Então, vamos lá. Em uma sala de aula, existem 12 alunas, onde uma delas se chama Carla e 8 alunos, onde um deles atende pelo nome de Luiz. Deseja-se formar comissões de 5 alunas e 4 alunos. Dentre os números de comissões, onde simultaneamente, determina o número de comissões, onde simultaneamente participam Carla e Luiz. Opa, aí já tem uma outra condição. Quando eu fizer uma comissão das meninas, a Carla tem que estar lá. Quando eu fizer dos alunos das meninas, o Luiz vai ter que estar lá. Então aí também
Se eu estou falando em comissão, é uma combinação, ok? Então, vamos formar comissões de 5 alunas e 4 alunos. Vamos perceber que eu vou montar um grupinho aqui. Montei a das alunas. Coloquei as alunas e já coloquei a Carla, porque a Carla vai ter que fazer parte das comissões, independente de qualquer coisa. A mesma coisa acontece com os alunos, que o Luiz vai ter que também fazer parte desse grupo que nós vamos estar formando aqui. Então, na hora que eu peguei aqui as comissões só das alunas, estou falando em comissões, é combinação. Eu tinha quantas? 11, 12. Se eu tirei uma que já está fixada, sobraram quantas? 11. Se eu tinha um grupinho de 5, como está dizendo aqui, 5 alunos. Se já tem uma, sobraram quantas? 4. Então, dessa mesma forma que eu estou dizendo para vocês aqui, é o que vai acontecer com os meninos. Eu vou ter que fazer uma combinação de 11 por 4. Por quê? Tirei uma que tinha 11, porque a Carla já está lá. Em vez de ser 5, tirei uma, porque a Carla já está lá, virou 4. A mesma coisa eu penso no modo do menino. Tinha 8, o Luiz já está, vira 7. Se eu tinha um grupinho de 4, mas como o Luiz já está, vira 3. Ok? Então, eu vou combinar 7 por 3. Bem, e como é que eu vou chegar na minha solução dessa questão? É simples, basta multiplicar essas duas combinações, eu vou encontrar o total de comissões que eu posso formar com 12 alunas e 8 alunos, incluindo Carla e Luiz nessas comissões, ok? E para fazer isso daqui, a gente tem que desenvolver a combinação deles separadamente. Então, vamos lá, vamos fazer a combinação das meninas, 11 por 4, substituir na fórmula, a gente chega nessa situação, desenvolvo o 11 até o 7 e vou desenvolver o 4 também, para poder simplificar, está ali, e já vou fazer uma simplificação direta, olha só, eu vou cortar o 7 com o 7, aqui eu tenho 4 vezes 2 dá 8, como tinha na anterior, e posso dividir o 9 por 3, que vai dar 3, já torna a minha simplificação, e já vou direto lá para o nosso resultado aqui, tá? Que eu vou multiplicar 11 vezes 10 vezes 3, que eu vou encontrar aqui 330 comissões, só com as meninas, e a Carla já está incluída no meio, ok? Da mesma forma, eu faço isso com os meninos, substituo 7 e o 3, a gente obtém essa situação, de novo aqui vou desenvolver até o 4, porque o 4 é o maior que está lá. Para quê? Para a gente poder simplificar, desenvolvo também o 6, o 3, né? Desculpa. Aqui eu posso simplificar 4 com 4 e eu posso simplificar o 6 com 3 vezes 2, ok? É uma maneira da gente reduzir o nosso cálculo que está aqui. Mas, se não consegue verificar dessa forma, o único jeito é desenvolver tudo que está aí e depois fazer a simplificação. Como a nossa solução ela é em função do produto, né, das meninas vezes dos alunos vezes das alunas, eu vou encontrar aqui um total de 11.550 comissões que se pode formar dessa forma que está aí. Vocês já viram que esse problema já é um probleminha um pouquinho mais bem elaborado em relação ao anterior, ok? Começaram a perceber alguma coisinha aí? Não? Vamos lá, vamos para mais um problema aí. Quem sabe as coisas começam a esclarecer um pouquinho melhor, tá? Mas é importante, diante de todas as situações, organizar, fazer um esquema, ver de que tipo de agrupamento é, antes de querer pensar em que fórmula vai aplicar. Isso é muito importante. Se é que você pode aplicar uma fórmula ou não, tanto faz aí as coisas, tá bom? Uma empresa é formada por 6 sócios brasileiros e 4 japoneses. De quanto modo podemos formar uma diretoria de 5 sócios, sendo 3 brasileiros e 2 japoneses? Se vocês perceberem, isso é um problema muito similar ao anterior, tá? Só que naquele tinha aquela condição de Carla pertencer e Luiz pertencer ao grupos, tá, correspondente. Aqui já não.
eu quero 3 brasileiros subsócios e quero formar diretoria com 3 brasileiros e 2 japoneses. Tá? Novamente, falou em comissão, é combinação. 5 sócios, então vamos lá. Da mesma forma, a gente vai montar aqui a nossa diretoria, brasileiros e japoneses. Eu já estou colocando direto aqui essa condição parecida com a anterior. Eu tenho 6 brasileiros, formar comissões de 3. Tenho 4 japoneses, comissões de 2. O meu resultado dessa questão também é o produto desses dois aqui. Ok? E para isso, a gente resolve separadamente cada um desses dois casos que estão aí. A combinação dos brasileiros, 6 por 3, faz as subtrações, faz o desenvolvimento necessário e as simplificações para a gente poder chegar lá. Já vou fazer direto aqui tudo que tem que ser simplificado para a gente poder chegar no resultado que vai ser 5 vezes 4, que vou chegar no 20, ok? Mesma coisa com os japoneses. Uma combinação de 4 por 2, substitui nos valores da fórmula e a partir daí a gente desenvolve para poder fazer as simplificações necessárias, ok? E nós vamos estar chegando dentro de tudo isso, no 2 vezes 3, que a gente vai chegar no 6, certo? Bem, como eu falei, o resultado dessas comissões é o produto dos brasileiros vezes os japoneses. Então, o total de diretoria vai ser 20 vezes 6, que a gente vai encontrar aí um total aí de 120 diretorias que se pode se formar dessa forma como foi proposto. Ok? Eu espero aí que vocês tenham compreendido essas questões. É um pouco delicado, acho que todos os problemas que envolvem análise combinatória é necessário que vocês façam uma organização, montem um esquema, antes de querer aplicar qualquer coisa. Vai ter problemas que é mais simples que outros, tem problemas que dá até para fazer mentalmente. Mas uma coisa que eu não falei, devo ter falado em outra ocasião, veja bem, toda vez que eu fizer um cálculo combinatório, nunca eu vou ter um número decimal aqui. Sempre vai ser um número inteiro, ok? Então fique atento a isso, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido e nas próximas aulas fique atento, né? Em outras aulas que eu vou estar colocando mais exemplos que envolvam a combinação. Eu agradeço a atenção de todos e até um próximo momento. Um abraço e tchau!